perder dinheiro com maços de salsa ou cebolinha. Vi gente que pega 2 a 3 mudas para fazer um maço só. Achei que uma só mudinha crescida já era um maço. Entendi o que ela quis dizer. Tem gente que na hora de transplantar a mudinha lá para a terra, para formar, para plantar o cheiro verde, seja coentro, cebolinha, salsinha, acabam pegando de 2 a 3 mudinhas e colocam na mesma covinha, para depois crescerem e você colher um macinho só. Então, por isso que na hora de semear, você precisa já pensar em como vai nascer, quantos raminhos vão nascer aqui, para te dar um macinho lá na terra. Aqui, gente, eu planto eu semeio com uma bandeja de cebolinha, mais ou menos, com 15 a 20 sementinhas por buraquinho na bandeja. A salsa e o coentro é a mesma coisa. A salsa um pouquinho menos, eu coloco ali umas de 10 a 15 e o coentro também. Umas 10 sementinhas para já nascerem a mudinha com um macinho formado. E ao passar para a terra, aquela mudinha vai virar um macinho. Dessa forma, você não vai perder dinheiro. Quando você usa semeadeira, amor, aquela bandeja, aquela puxadinha que você dá na bandeja, vai quantas puxadinhas ali mesmo? 2 ou 3? A semeadeira é para sementes peletizadas, você fala. Porque eu tenho uma de semente peletizada, gente, que eu consigo utilizar para sementes cruas. Então, na bandeja de salsa, eu costumo dar umas 3 puxadas. Na de cebolinha, também de 3 a 4 puxadinhas. E daí vai já nascer o macinho pronto. Legal, e pior que a gente já teve problema aqui, a gente não planta tanta cebolinha, mas o nosso forte aqui é a salsinha. Nós já tivemos um problema aqui com a salsinha, que é o nosso foco, que a gente não planta tanta cebolinha, mas enfim, o problema é parecido, né? Quando nós comprávamos muda, de vir um macinho ali muito ralo. Aí você deixasse crescer, você ia perder espaçamento, ia estar irrigando uma área maior à toa. Por isso que quem compra muda, é importante observar ali o tamanho do macinho, né? Porque às vezes esse tamanho do macinho aqui fica esquisito. Deixa eu fazer. Mas todo mundo entendeu. Não, mas enfim, é importante observar o tamanho do macinho para não levar prejuízo, para não irrigar uma área à toa ali, tá? Então, igual a Ju falou ali, 3 que o povo, na hora de fazer as mudas, quer economizar muito. E não, você vai fazer uma muda para vender, por exemplo, se você é viverista, você tem que pensar lá no teu cliente, como que vai sair o produto final e já fazer algo bom, mas colocar o preço justo por cima, aí todo mundo ganha. Para não vender uma vez só, né? Pra tá vendendo sempre para aquele cliente. Mais uma perguntinha, Horta Mundo Verde. Como vocês mantêm a horta de vocês sempre limpinhas de plantas daninhas? Essa é boa. É boa e dá trabalho mesmo, viu? Isso aí é complicado. Mas é o seguinte, a gente tem que respeitar umas regrinhas aqui que são básicas. A primeira, você não pode deixar o mato crescer muito, sementear, né? Até porque se ele crescer muito aqui no meio da alface, ó, ele vai roubar os nutrientes dela. Então não vai ser bom. Então o que a gente faz? Nesse tamanho, ó, que tá essa alface aqui, semana que vem, a gente já vai fazer a segunda capina dela e pronto, acabou. Depois, se o mato crescer novamente, a gente vai tirar só com a faquinha. Por quê? Se você passar a enxada muito próximo à raiz da alface, ele vai poder prejudicar o crescimento. Se for uma alface americana, então ela já vai encerrar o ciclo dela. A alface vai fechar e você vai perder a produção, né? Você vai perder aquela cabeça ali que poderia ser produtiva, ela vai encerrar o ciclo e vai ficar pequenininha. Na alface crespa não é diferente. Se você passar a enxada perto da raiz, vai dar bactéria. Então eu recomendo que eliminem os matos até esse tamanho aqui, ó, um pouquinho maior que isso no máximo, para que você não tenha problema. Cresceu, às vezes você tá no verão aí, numa época que dá muito mato, o que você vai fazer? Tira só com a faca ali por cima, não passa muito a lâmina próxima à raiz da terra, não danifica muito esse solo com isso, entende? Então assim, é interessante você capinar quando o mato ainda tá pequeno. Quantas vezes vocês pulverizam o bocache no mesmo canteiro? Vocês vão reclamar comigo que eu vou falar que tudo depende, né? Mas na realidade é isso. Vou falar do nosso uso aqui, tá? A gente aplica uma vez o bocache, depois que transplantou as mudinhas, apenas uma vez. Porém, a gente repete essa aplicação em todo o plantio. E pra gente já é o suficiente aqui. O bocache é top, viu? Pra gente que não tem tanta rotação de cultura aqui, a gente deixa a terra descansar com o bocache e ele supre esse problema. É incrível essa tecnologia aí. Quem não trabalha com bocache tem que usar, ele é muito bom. O Sara Santos 2.0 do Insta. Minhas sementes de coentro não estão germinando direito e quando germina demora muito tempo. Coentro tem um segredinho, você precisa quebrar a dormência dele de uma forma um pouco mais específica do que a quebra da dormência das outras sementes. O coentro, a sementinha dele é uma bolinha pequenininha e leve. Ela é tão leve que as sementinhas estão ali dentro dessa bolinha. E você precisa quebrar essas bolinhas. Eu não sei se você já faz isso ou não, tá? Primeiro lugar,
quebra as bolinhas e semeia elas quebradas pela bandeja. E presta atenção em como você está armazenando sua semente. Deixe elas na geladeira um tempo antes, na parte menos fria da geladeira, e depois você semeia. E cuidado daí com as irrigações nessa bandeja, porque não pode ficar também encharcada de água. Aí ele vai começar a brotar devagarzinho e vai nascer lindamente na sua bandeja. Pergunta do Marcos Vinícius Fiuza. Cheiro verde está morrendo. Eles nascem, passam uns dias, começa a morrer. O que pode estar acontecendo? Será que ele quis dizer na bandeja de mudas? Ou será que semeia direto na terra? Então, a gente não entendeu direito. Na verdade, tem um probleminha ali que se chama fungo gnats, que ele já pega lá na bandeja, né? Exato, a gente já viu o problema lá na estufa. Mas assim, na terra aqui, tem ali um bigatinho que tem que tomar cuidado pelo seguinte: eu tô perto de um cheiro verde aqui. Na terra, depois que você transplantou, se ele começou a murchar, observa aí, puxa ele e vê se é a raiz que tá apodrecendo. Provavelmente vai ser a raiz, pelo seguinte: entra ali um bigatinho na raiz, ele começa a comer a raiz, e depois que ele furou e deixou a raiz ali suscetível a doenças, vai entrar uma bactéria e vai causar problema. Então assim, normalmente isso aí é causado por a falta da drenagem no solo, a falta de rotação de cultura. Às vezes você repetiu aquela cultura no mesmo lugar, e pode também estar infestado já, por mais que seja outra cultura, uma cultura que também é hospedeira aí desse inseto. Isso pode estar na terra já também. Então toma cuidado, você precisa fazer um tratamento ali, mesmo sendo orgânico, você tem soluções para tratar esse fungo aí e não deixar ele morrer. Só se certifica primeiro para ver se é a raiz que está apodrecendo. Provavelmente vai ser. Perguntinha que o pessoal tá sempre fazendo aí também, não estava nessa lista de hoje, mas está sempre lá no YouTube. Quando a gente faz o tratamento na salsa, é aqui, ó, logo depois do corte, tá? Então a gente acabou de cortar, começou a crescer agora, e é aqui no meio, ó, que vem bichinho, põe ovinho, depois vira uma larvinha lá embaixo, e é onde vai atacar a salsa, tá? Então é nesse momento que a gente faz o tratamento. Como e quando usar o Cristalon e qual a função dele? Então vamos lá. Cristalon, inclusive a gente vende lá na nossa lojinha, tá bom? hortafenato.com. Tem lá várias sementinhas também legais para vocês comprarem. O óleo de nim que a gente comentou, vai lá dar uma visitada. Cristalon, ele é maravilhoso e ele é um fertilizante para fertirrigação. Ele é solúvel em água, facílimo de usar, e a gente usa muito aqui no viveiro quando precisa, tá? É importante eu dizer isso porque muita gente acha que precisa adubar mudas. Não precisa adubar mudas, só o substrato faz todo o trabalho. Pode ser usado como enraizador, ele atua também na função enraizadora, mas ele também, gente, serve como um turbo para as mudinhas aí quando estão precisando ser adubadas, tá? Quando já estão envelhecidas ou naquelas em que o substrato, elas já estão há muito tempo aqui na bandeja e ainda não estão prontas para serem transplantadas e o substrato já não dá mais conta, como por exemplo mudas de pimentão, de pimenta, de tomate, que demoram aí mais do que 30 dias, a gente costuma usar o Cristalon, mas não fica usando sempre, porque ele é muito forte, ele é muito potente, ótimo para as mudas, mas tem que saber usar, tá bom? Mudas normais, num ciclo normal aqui, ó, raramente a gente usa, não precisa usar. Moisés Neres, acho que é isso. A dúvida é se é possível também produzir hortaliças aqui no Nordeste, de forma orgânica e de qualidade. Ele é do Rio Grande do Norte. Sim, possível, porém você tem que estudar aí suas condições. Por exemplo, é muito quente, então você vai ter que trabalhar de repente com sombreamento aí, para que a planta tenha um clima ideal para o crescimento dela. Mas é claro que é possível, é tudo questão de você ir fazendo o teste. Testa primeiro ali no sol quente, porque tem variedades que resistem a alta temperatura e de repente você consegue fazer um controle assim como nós. A gente não usa mulch, nem mesmo cobertura morta, mas o que a gente utiliza aqui é a microaspersão. Então a microaspersão, ela fica irrigando por mais tempo, mantém a terra, a parte superior da terra irrigada, úmida por mais tempo e supre aí essa necessidade aí no tempo do calor. A gente produz com qualidade mesmo assim. De repente aí, essa solução não é a eficaz para você. Você pode tentar usar a tela de sombreamento aí também, tá? Mas antes disso, testa as variedades aí no tempo mesmo para você ver como vai produzir. Mesmo que seja quente, é interessante que você produza ali em um ambiente que pegue sol a maior parte do dia, tá? Você viu que não produziu?
vai tentando o sombreamento ali. É um sombreamento de 20%, eu acredito que vai resolver seu problema. Vou te falar uma coisa, dá certo, porque eu já vi, inclusive já recebi de vários seguidores no Instagram fotos das hortas, da produção de mudas e ó, é possível, é só adaptar. E de repente no seu caso aí, falei que eu não uso cobertura morta aqui, mas pode ajudar muito pelo seguinte, Verdade. Quando a gente está numa temperatura aqui de 35 graus durante o dia, a terra pode chegar a 50, então é aí que a planta vai adoecer, vai ter um problema por conta dessa alta temperatura. Então a cobertura morta também pode ser a solução para você. Mais uma perguntinha aqui, Alexandro Pereira. Qual dica me daria para começar uma estufa pequena para fazer mudas? Observação, para consumo próprio. Vamos lá, gente, muito legal isso que eu gosto de vocês, aqui no canal a gente tem essa diversidade de produção, né? Produtores de hortas grandes, de hortas em casa, no quintal, em vaso, legal, então vamos lá. Para produzir mudinhas, é ideal que você tenha uma estufinha, mas essa estufinha pode ser do jeito que você conseguir construir. O importante é que entre sol bastante nas mudas, então que você use um plástico aí transparente, não precisa comprar um plástico profissional igual esse daqui, pode ser um plástico um pouco mais fino, mais simples, mas que você consiga fazer ela ali para entrar bastante sol e que você feche as laterais, uma telinha, não fecha com plástico não, porque igual eu falei, precisa ventilar lá dentro para crescer legal. Ah, e uma coisa importante, não deixa no chão, tá bom? Deixa em algum lugar suspenso, um pouquinho alto, porque para a água poder escorrer, para secar, para ventilar também embaixo da bandeja. Pode colocar numa bancada, não tem problema, mas não coloca no chão, porque senão aquela umidade vai ficar ali por mais tempo. Não aconselho. Gente, o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado. A gente gostou muito dessa forma de vídeo, que vocês deram várias ideias aí, né amor? Já tem um vídeo pra fazer ali depois, com pergunta do pessoal. Isso é ótimo pra gente, deixa sempre suas dúvidas ali, pra gente saber. E deixa o joinha se você gostou, pra gente saber que tá no caminho certo aí. Deixa um like pra gente lá também. E quer falar com a gente? Vai lá no Instagram, @hortafenato, porque lá a gente consegue conversar com vocês. Vocês mandam fotos, mandam dúvidas, e isso que é legal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.